Eu tenho que dar esse recado toda vida que eu for gravar vídeo. Em junho eu vou estar ministrando curso profissional nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Aqui embaixo tem o WhatsApp para demais informações, tá? Vocês podem falar lá. E caso você veja essa divulgação aqui pelo YouTube, me fala lá no WhatsApp, tá bom? A maquiagem de hoje é um tipo de pálpebra luz, sendo que bem mais fácil de reproduzir. É uma técnica que eu amo fazer assim em debutantes, em pele madura, porque fica lindo. Você consegue usar um toque de brilho bem sutil, que às vezes elas gostam. Então dá pra utilizar e também vários tipos de óleos. Então é uma maquiagem super versátil, que eu acredito que o cliente consegue usar no casamento, numa formatura, né? Então dá pra usar em várias ocasiões. E, gente, se você reproduzir alguma maquiagem que eu fiz aqui, me mostra lá no Instagram. Meu Instagram é blog da Cherry. Por lá eu faço várias stories de auto make também, mostro meus trabalhos e tudo. Então eu adoro responder os directs de vocês também lá. E você manda por lá a sua inspiração, que eu sempre tô postando nos meus stories. E eu fico muito feliz em vocês estarem reproduzindo os vídeos, que é pra isso que eu faço, né? Que é pra vocês pegarem as técnicas e conseguirem reproduzir aí na sua automaquiagem, na sua cliente. E é isso, e assiste o vídeo e é isso. Hoje eu vou começar limpando a pele dela com essa água micelar da Nivea, que é a que eu uso sempre. E aí eu vou usar um tônico também pra potencializar aí essa limpeza, tirar todos os resíduos e equilibrar o pH da pele. E vou usar esse Fix da Ana Paula Marçal para potencializar a hidratação do rosto dela e ajudar na fixação da maquiagem. De primer eu vou usar esse da Payot. Eu adoro esse primer, ele ajuda a deixar a pele sequinha, disfarçar um pouco tanto as linhas de expressão como os poros dilatados. E a base que eu vou usar vai ser essa da Pausa, se não me engano essa cor é a 2.5. Com diluidor, sempre uso essa base diluindo, porque eu acho ela muito grossa. E aí eu sempre coloco várias gotas do diluidor da Fendi, cuidado para não colocar muita para a base não abrir. E misturo e já vou aplicando no rosto. Essa daí é a cor nova, né, que ela lançou agora umas novas cores. Então eu achei que deu bem certinho para a pele dela. E primeiro eu aplico com o pincel e depois eu vou dando todo o acabamento com a esponja. Pra mim, a melhor forma de aplicar base é essa, porque você consegue colocar uma camada mais grossa com o pincel e dar todo o acabamento com a esponja para deixar a base uniforme. O corretivo que eu vou usar vai ser esse da Tracta, que é o amor da minha vida, que eu amo, vocês sabem. Faço toda a área de iluminação, essa cor é a Claro. Então, faço primeiro a área abaixo dos olhos. Eu não faço, gente, aquela marcação toda, como eu sempre falo pra vocês, porque o corretivo ele pode secar e pode ficar chato, assim, difícil de você espalhar, entendeu? Então, por isso que eu vou fazendo área por área. Daí faço queixo, boca, nariz e testa também. E vou dando todo o esfumado com a esponja. Vou usar o corretivo da Nairano escuro para fazer o contorno. Esse é um tom um pouquinho mais alaranjado. E o pincel é o da Ruby Rose, que eu amo, vocês já sabem. Ele é muito, muito bom para esfumar esse produto. E aí faço as laterais também. E qualquer coisa, gente, sempre vai dando acabamento com a esponja. Caso fique claro, enfim, você pode ir aplicando a esponja. Caso fique escuro, quer dizer, você pega a esponja, pega um pouquinho de base e passa por cima. E aí você consegue mais ou menos controlar, sabe, essa cor. Então, sempre vai aplicando o produto de pouco em pouco para ir construindo camadas, ao invés de colocar muito produto e ficar escuro e aí não fica da cor adequada, né? Vou selar tudo isso com esse pó da Payot. Esse daí, gente, ele tem uma corzinha, tá? Eu tenho o pó translúcido, que ele é mais rosado. Esse daí, ele já é mais bege e eu amo esse pó. Ele ainda tem um fundinho amarelado, mas que não fica aquela coisa muito amarela, sabe? Então, abaixo dos olhos eu aplico com a esponja e no resto do rosto eu aplico com o pincel, dando batidinhas. Gente, é muito, muito, muito importante essa parte de selar o rosto, porque é isso que vai deixar a sua maquiagem no lugar, sabe? A base no lugar, para que ela não transfira, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Então, aplica bastante pó. E aí, vou realçar os contornos com esse pó da Vult, venho com um pincel de blush e eu só aplico nos lugares onde você já aplicou o contorno, sabe? Eu não refaço nada, eu só potencializo um pouco a cor desse contorno mesmo. E vou fazer o nariz,
Ela adora essa parte do nariz, então ela pediu pra caprichar. E aí eu uso um pincel de esfumar e vou fazendo a linha reta. Recebi até uma dica aqui de alguma aqui de vocês, eu não tô lembrado o nome, que falou pra eu fechar um pouco a linha, né? Deixar ela mais estreita, digamos assim, pra o nariz afinar mais. E eu tô repassando essa dica pra vocês porque foi muito bom, porque assim eu pude corrigir a forma como eu faço o contorno no nariz. De blush eu vou usar o de sempre, esse bronzer aí da Milani. Ele não é aquela coisa muito chamativa, sabe? Muito cheguei, mas ele tem um tom mais alaranjado. E eu acho ele lindo. Aplico um pouquinho nas maçãs do rosto. E de iluminador eu vou usar essa paleta da Ruby Rose que ninguém encontra em canto nenhum. Gente, é incrível. Eu não sei o que foi que aconteceu com essa paleta, mas muita gente não encontra. Aqui na RF, que é a loja onde eu sempre indico para as meninas comprarem os produtos, simplesmente não tem. Então, mas eu amo esse iluminador, é por isso que eu uso. Eu acho ele, assim, sensacional. E aí eu vou começar fazendo a sobrancelha dela com essa paleta da Nairana. Começo aplicando gel por toda a sobrancelha. E depois eu sempre uso o tom mais claro, sabe? Vou fazendo todo o traço. Primeiro começo a parte de cima, daí vou preenchendo. E depois eu venho para a parte da frente, sempre com menos produto, para não ficar aquela coisa muito marcada, sabe? A sobrancelha, enfim, muito marcada. E aí depois eu venho, você pode usar qualquer corretivo em creme que você tenha que não seja muito claro. Eu venho e vou fazendo aquele corte que a gente já conhece. Faço ele do início até o fim. E esse mesmo corretivo é o que eu uso para fixar a sombra, né? Então eu aplico por toda a pálpebra dela. E depois eu venho com o dedo ou com a esponjinha só para uniformizar essa cor aí. A sombra que eu vou usar, a primeira vai ser essa. E a segunda vai ser essa. Vou usar basicamente duas cores nessa sombra. E começo a fazer o esfumado de fora pra dentro. Esse esfumado ele não vai ser tão arredondado, sabe? Eu vou puxar ele um pouquinho, porque o olho dela é um olho pequeno. Então eu quero alongar mais esse olho, fazer uma maquiagem um pouquinho, um esfumado um pouco diferente do que eu sempre costumo fazer. Então eu pego um pouco da sombra e vou aplicando de pouquinho em pouquinho de fora até dentro. Nesse vídeo, a forma como eu apliquei a sombra para dentro, né, no canto interno, ficou estranho. Mas, como eu falo pra vocês, sempre quando eu termino a maquiagem, eu tento observar assim o rosto e ir ajeitando, porque muitas vezes a forma como eu gravo dificulta um pouco essa hora. E aí eu venho com a outra sombra, que é a mais escura, e essa daqui eu deixo ela um pouco mais abaixo do que a primeira, certo? Então eu primeiro aplico em todo o côncavo e vou esfumando com movimentos circulares. As sombras você tem que ter muito cuidado, porque cada uma tem seu espaço. Muitas vezes a gente erra o esfumado porque a gente acaba fazendo essa parte, né, de esfumar em movimentos circulares, a gente coloca uma sombra sobre a outra. Não tem um degradê de cores, então você tem que saber que cada sombra ela tem o seu lugar. Eu alonguei um pouquinho o olho, mas isso também foi uma coisa que eu errei, e aí eu vou ajeitar, no final eu consegui ajeitar. Eu venho com um pincel de pálpebra e aplico a mesma sombra marrom no canto interno, só para ficar mais escuro. Então foi nessa hora que eu falei para vocês, né, anteriormente, que eu errei um pouco. Então quando eu terminei o vídeo eu consegui consertar um pouquinho. Vou usar uma sombra meio que rosé, sabe? Uma cor assim. Essa daqui é da L'Oreal. E aí eu aplico com o dedo mesmo, porque essa sombra é bem chatinha para aplicar com o pincel. Então com o dedo eu aplico no centro da pálpebra, vou dando batidinhas. Vou fazer um delineado bem simples também, nada de gatinho, nada muito complicado, mas na pálpebra luz dá para usar assim o delineado gatinho, fica muito lindo também. Já vi várias maquiadoras usando. E vou aplicar a máscara de cílios antes de colocar os cílios de mink. Gente, os meus cílios de mink, eles são sintéticos, tá? Não são cílios naturais. Então, não se preocupem. Vou colocando cílios. E vou fazendo toda a parte inferior dos olhos. A luz estourou um pouquinho aí, mas dá pra vocês verem direitinho. Faço o mesmo degradê. A primeira sombra eu aplico e depois eu venho com a segunda sombra pra deixar esse olho um pouquinho mais marrom. E aí eu vou pegar um fixador de glitter, né, de pigmento, coloco um pouquinho aí na parte, no cantinho interno dos olhos, só para colocar uma sombrinha, um glitter, só para deixar um charme mesmo aí. Vou aplicando com um pincel
E aí depois eu venho com... Não, vou aplicando com o pincel. E aí depois eu vim com glitter e apliquei por cima. Tô só potencializando aí a cor do glitter. E aí, máscara de cílios abaixo dos olhos. O batom que eu usei foi o batom Arlequina, se não me engano é assim que se pronuncia. É um batom muito lindo. E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem. Comenta aqui embaixo, me dá sugestões para os próximos vídeos, tá? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E é isso, beijão, tchau!